Bom dia, tudo bem? Estamos chegando, são 9h01 em Brasília, 8 horas aqui no MS, estou em Campo Grande. Quero saudar você que está acompanhando, o pessoal chegando, Neymar chegando por aí, Bruno Moreira, lá de Rondonópolis, um abraço, Bruno, um abraço para a Letícia também, tem uma galera chegando, a turma está começando a se conectar. Sejam muito bem-vindos. Preparei um material incrível para você. Preparei um material muito, muito bom mesmo. Então, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, nós vamos falar sobre esse segundo trimestre de vendas. Segundo trimestre de vendas. O que acontece, Ceruti, nesse segundo trimestre? Então, lembrando sempre que você depois pode nos acompanhar pelas redes sociais, vou disponibilizar esse material também, né, em PDF, esse texto, né, esse artigo que faz parte dessa live, que faz parte dessa transmissão. Quero agradecer, né, vamos começando aqui, vamos começar a movimentar. Quero agradecer o meu time, né, quero agradecer o Michael, Eliane, o Isley, todo um time que dá suporte para que isso aconteça. Muito obrigado, time, valeu, show de bola, tá? E aqui você tem comigo, você tem o melhor, eu disse o melhor e mais completo conteúdo de vendas do agronegócio, né? São 13 anos de estrada só em consultoria e treinamento. Segundo trimestre, Ceruti, o que está acontecendo? Começa hoje, uhul, vamos para cima! Vendas. Hoje é primeiro de abril. Então, começando aí, janeiro, fevereiro e março. Foram o quê? Foi o primeiro trimestre. Então, esses meses compreendem isso. E quando a gente fala em meta, fala em resultado, é muito legal entender isso. Por quê? Quando você distribui a meta no ano, e nós do agronegócio temos isso muito presente, eu tenho falado isso nos treinamentos presenciais. Você tem que pegar esse teu objetivo do ano e fatiar ele em trimestres. Agora eu vou falar para cá, para o pessoal do YouTube, agora eu vou falar aqui para o Instagram, tá? E pode mandando perguntas, pode acompanhando. O Maicon está por aqui, ele vai dar o suporte para nós. A meta do ano ela é dividida, então, em trimestres. O que aconteceu em 2020, Ceruti? Não dá para fazer análise desse próximo período que nós estamos iniciando hoje sem fazer análise do que aconteceu. É bom olhar para o retrovisor, tá? Ah, mas o retrovisor... É retrovisor, mas ele serve como orientação. Então, vamos pegar 2020. O que aconteceu? Você vendeu muito? Eu sei. Não mente. Não. Ó, é o dia da mentira, mas não vai inventar história. Você vendeu muito em 2020? Eu aposto que sim. E Alexandre, um forte abraço para você, campeão. Seguinte, Alex Peixoto, um abraço. Seguinte, vem comigo. Você vendeu muito em 2020? Eu sei que você vendeu. E vendeu pra caramba. Então, não teve problema de meta, faturamento, não teve problema também de volume. Você vendeu volume. Algumas empresas que a gente acompanha, Ceruti, nós vendemos 70% a mais, 70% a mais em faturamento, a mais, e pelo menos 50% em volume. Olha só que maluco isso. E aí eu não vou, você já sabe da história, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas preço de commodities, matéria-prima, tudo isso impactou em 2020. Então, quando você olha 2020, é fora da curva, né? É maluco isso, é maluco. E nós tivemos isso. Ah, Ceruti, foi a pandemia. A pandemia, ela trouxe a necessidade de alimentar o mundo. E aí, o que acontece? O Brasil, como celeiro, né, começa a oferecer isso, começa a oportunizar para nós do agronegócio um cenário incrível. Beleza. E aí, o que acontece? Você vai para cima, você bate meta, você entrega o objetivo, show de bola. Começamos 2021, janeiro, ainda com aquela ondinha, né? Ainda com aquela, surfando naquela onda ainda, né? De bater meta, de pedido, então ainda acompanhando o cenário do final do ano passado, beleza? Fevereiro. O que aconteceu em fevereiro? Fevereiro, a gente já começou a sentir impacto dessas ondas. O que faltou para a indústria e para o agrodistribuidor? Matéria-prima. Né? Ah, Ceruti, mas já teve sinais no final do ano passado. Concordo com você. Mas o que aconteceu em fevereiro?
de 21, nós começamos a observar a falta de matéria-prima, né? Dois pontos importantes que eu considero, tá? Só acompanhar minha colinha aqui para não me perder nessa cronologia. Então, você cumpriu o objetivo em 2020 e você entra em janeiro de 2021 resolvendo tudo, ainda vendendo muito. Fevereiro, você sente mais de perto, mais próximo. O quê? A falta de matéria-prima. O agrodistribuidor, a indústria, todo mundo começa a sentir isso. Certo? Todo mundo começa a ter esse impacto da falta de produto. E o pecuarista também, o produtor também, o agricultor também sente essa falta. Né? Essa falta de produto. Peraí, está começando a faltar. Fevereiro, mês retrasado. Tá? O que acontece em março? Março, infelizmente. Olha o cenário para você desenhar o próximo trimestre. Março, infelizmente, nós temos um agravamento da pandemia. Eu olhava um dado ontem que me assustou. 30% de todos os óbitos, né, da pandemia se concentram no mês de março de 2021. Maluco isso, né? E o que a gente sente? O que nós vamos sentir ali no agro? Nossas empresas fechando, nossos clientes não atendendo. Né? Eu trabalho lá no campo, na consultoria, e eu vi isso muito presente. Ceruti, não estou conseguindo visitar, a porteira fechou, Ceruti ele não atende mais. Alô, Everton, bom dia. O que acontece? Todo mundo começou a ficar tenso. Muito porque, vamos ser sinceros, muito porque por uma falta de uma política centralizada e organizada que fizesse a vacina chegar. Vai com Deus, Ernesto Araújo, vai, já foi tarde, Ernesto Araújo, aquele mesmo que xingou a China, aquele mesmo que não quis fazer o consórcio das vacinas. Em março a gente sente isso. E aí, o que nós estamos hoje em abril? Está arrepiando, ó. O que vai acontecer? É essa pergunta que eu quero junto com você. O que vai acontecer em abril? Qual é o cenário de abril e desse trimestre? Então, pensar os 3 meses juntos, abril, maio e junho, pensar esses 3 meses juntos é crucial para você entender como que nós vamos organizar nossas metas. Ceruti, eu já tenho a minha meta definida. Legal, bacana. Quanto você entregou do primeiro trimestre? Vem comigo, quanto você entregou do primeiro trimestre? Quanto você realizou? E eu tenho acompanhado, janeiro foi legal, fevereiro faltou produto, março pandemia. Acabei de falar. Olha só, olha esse cenário. O que eu tenho para abril, o que eu tenho para maio, o que eu tenho para junho? Opa, Ceruti, está vindo vacina. Opa, notícia boa. Então, já começa a abrir. O comércio aqui em Campo Grande, semana que vem, já abre. Estava um semi-lockdown, então ficou meio bagunçado, agora está começando a abrir. Então, o cenário para abril, ele é positivo. Ele começa a ativar. Nós temos algumas regiões terminando a colheita, nós temos desmama daqui a pouco acontecendo em maio, aqui no Centro-Oeste, né? Tá saindo bezerro do pé da vaca, né? Então, esses valores de commodities não é a minha área, não vou falar sobre isso. Quero falar sobre como que nós vamos vender mais. Para vender mais, 3 pontos, eu quero que você anote. 3 pontos são importantes. É uma tríade, é um conceito. Meta, agenda e carteira de clientes. Ah, Ceruti, eu já sei disso. Você sabe o suficiente? Você acompanha o suficiente? Você domina de forma suficiente isso? Esses 3 eixos. Meta, agenda e carteira de cliente. Eu quero falar sobre isso. Mas antes eu quero perguntar, por que o vendedor não atinge a meta? O que você acha que o cara não consegue atingir o objetivo? Ah, Ceruti, a minha empresa superfatura essa meta, coloca lá em cima, coloca demais. Ah, Ceruti, a gente vive um cenário diferente em cada momento. Grava isso que eu vou falar para você. Meta para ser batida, ela tem que estar visível. Escrita e visível. Eu quero fazer um exercício com você agora. Aqui, ó. Ao vivo. Vem comigo. Ao vivo. Seguinte. Ó. 30 segundos para você achar. 30 é muito. Pô, 15 segundos. 15 segundos. Para você encontrar a sua meta. Vai aí, dá uma fuçada. Você que tá comigo aqui, ó. No YouTube. Vamos lá. Encontre a sua meta agora e coloque o dedo em cima dela. 15 segundos. Valendo. Procure a sua meta, o seu objetivo do mês ou do trimestre.
do mês ou do trimestre, não é da semana. Acha a sua meta agora e coloca o dedo em cima. E eu quero ver você aqui que está comigo no Instagram fazer um positivo. Ceruti, eu consegui, eu achei a meta. Como que você vai cumprir a meta se ela não está visível, se você não vê ela todo dia? Então você tem que acompanhar e poder ter essa meta, esse número, de forma visível. Ele tem que estar, é uma obsessão para cumprir ele. Se não tem essa obsessão, não vai, não consegue. Primeiro ponto, importante, obsessão para cumprir a meta tem que estar visível. Segundo ponto importante, vai anotando isso. Opa, nosso bate-papo aqui, nosso treinamento já começou. Vamos lá. Como que eu faço, Ceruti, para cumprir a meta? Planos, projetos. E aí que é importante eu ter a carteira de cliente. E aí que é importante eu ter a agenda. E eu disse isso no nosso primeiro simpósio do agrovendedor. Aqui, o Bruno deu positivo. Bruno já deu 3 positivos aí, deve ter 3 metas, né, Bruno? Então, a meta de faturamento, a meta de volume, a meta de margem, a meta de lucratividade. Então, amigão, a meta tem que estar visível. Coloca o dedo nela agora. Né? Manda um positivo aqui, eu quero ver o teu positivo. Você consegue identificar a meta? Ponto número 1. Ponto número 2. Ponto número 2. Fazer planos, organizar isso, distribuir isso. Número 3, dedicação total. Não tem outra. Não tem outra receita. Tem que ralar, tem que suar, tem que vender, tem que visitar. Gustavo Milani também, já deu positivo, achou a meta. Quem não acompanhou, pessoal que não acompanhou a abertura da nossa live, depois pode ir lá, né, Maico, no endereço do YouTube, né, no YouTube, quem não acompanhou a abertura, né, no início, quem está chegando agora, né, que não acompanhou. Ele vai ficar salvo no Instagram. Vai ficar salvo no Instagram. Valeu. E no YouTube também? No YouTube também. Também, show de bola. Meta, número, tem que ter número, velho. Se não tiver número, não funciona. P, prospecção. Quantas prospecções você vai fazer amanhã? Prospecção. C, cliente ativo. Quantos clientes você vai visitar amanhã, você vai vender amanhã? Quantos? Ou esse mês, ou esse trimestre. Estabelece o número. X, ex-cliente. Ferramenta, um meta PCX é para isso. É para sinalizar o teu planejamento de vendas. Show de bola? Ficou claro isso? Quando eu falo de meta, o nosso objetivo aqui é uma live de 40 minutos. 9h40, horário Brasília, eu estou encerrando ela, tá? São 40 minutos de live. E aí, depois eu abro para perguntas, para participação. Fique à vontade, pode ir mandando. Ferramenta da meta é um PCX. Como que eu vou atingir essa meta, Ceruti? Distribui isso no seu planejamento, na sua organização, na sua agenda. Como que você vai usar isso? Como que você vai usar essa agenda usando essa ferramenta? Um meta PCX, beleza? Eu vou frisar. São 3 pontos fundamentais para esse trimestre. Agenda, aqui, meta e carteira de clientes. Quero falar sobre carteira de clientes. Que maluco isso, Ceruti. O que aconteceu com a carteira de clientes? Março nós tivemos um cenário bem turbulento. Foi um cenário, fugiu daquele cenário de janeiro, de fevereiro. Março foi diferente. Isso ainda respinga para abril. Abril você vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? Dificuldade aonde, Ceruti? Em acessar o cliente. Acessar o cliente. O cliente fechou, está em casa, não recebe visita, não responde muito a mensagem. Eu observei isso nos projetos que nós acompanhamos de consultoria. Tem isso muito claro. Os clientes acabaram se recolhendo, pouco movimento em loja, pouquíssimo, né? Nós atendemos uma loja aqui no Mato Grosso do Sul, da AgroMS, um dia da semana, aqui em março, eu atendendo a loja, é uma loja já consolidada, com movimento bacana, com faturamento legal, e vocês não vão acreditar, gente. Um dia, uma tarde, entrou um cliente na loja. Imagina você, vendedor, né, na loja agropecuária, esperando esse cliente. Se só fica esperando, o que acontece? Não dá mais para vendedor ficar, o que vai acontecer? Amigão, você tem que pegar e abraçar sua carteira de cliente.
Se você tem 1 ano de venda, se você tem 6 meses de venda, você já tem essa carteira de cliente. Imagina aquele que já está com 3, 4, 5, 10 anos de venda. Imagina o volume de clientes que você conhece, né, de relacionamento que você tem. Eu quero recomendar que você abrace a sua carteira de clientes. O momento não está... Olha o que eu vou falar para você agora, vem comigo. O momento não está favorável para a prospecção. Como assim, Ceruto? Você está jogando balde de água fria? Amigão, o cliente, quem vai trocar de fornecedor nesse cenário? Quem troca de fornecedor? Grandes fazendas, grandes grupos não vão trocar de fornecedor. O cenário um pouco, você não sabe como é que vai ser esse preço da commodity, como é que vai se comportar. Ah, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, vai ampliar a área. Concordo com você. Concordo com você. Mas existe uma insegurança em função, volto a dizer, daquele cenário de pandemia e de economia. Então, olha só, o que você tem que fazer? A minha recomendação tem sido o quê? Abrace seus clientes. Abrace a sua carteira de clientes. Abrace os clientes ativos. Cresça rapidamente. Faça esse primeiro dever de casa. Carteira de clientes. Olha aqui, ó, quero passar para você. 3 planos, 1, 2, 3, 4. 4 planos fundamentais. Esse material é novo. Eu disse, primeiro plano, fidelize. Faça retenção de clientes. Você tem que ter um plano para isso. Primeiro objetivo, fidelize. Aumente o seu faturamento dentro desse cliente. Não tem receita de bolo. Você tem que fazer conhecer o cliente. Qual é a área plantada, quantos hectares total, quanto de matrizes ele tem. Primeiro plano, fidelização, carteira de clientes. Primeiro plano, fidelização e retenção de clientes. Para fazer isso, tem que conhecer quem é o seu cliente. Qual é o perfil dele? Qual é o perfil desse cliente? Segundo plano que você tem que fazer, um plano para conter aqueles clientes ou captar aqueles clientes que estão ali, compra uma vez, compra outra. O primeiro plano, você atua em cima de clientes já consolidados, que já estão firmes na carteira. Aproxima mais. Ceruto, como que eu posso aproximar numa pandemia que fala de distanciamento? Amigão, ligação, vídeo, entender mais do negócio do cliente, entender mais do potencial desse cliente. Esse é o primeiro plano. O segundo plano é você atuar naquele cliente que já está querendo escapar, ou você recuperar aquele cliente que está indo, compra de vez em quando, traz para mais perto, traz esse cliente mais para próximo. Então, o que você tem que fazer? Um plano de retenção desse cliente. Olha que interessante, esse cliente ele é B, ele é C, ele às vezes compra, às vezes não compra. Terceiro plano, um plano de recuperação de inativos. Lembra aquela turma que está esquecida? Qual é o seu plano de recuperação? Você tem um projeto para isso? Distribuir isso durante a semana, durante o mês, você que é vendedor, você que é gestor, como que está essa carteira dos inativos? E aí eu tenho uma experiência muito prática. No primeiro mês, a conversão é muito baixa. Ela não passa de 3%. De recuperação de inativos. Trazer os inativos, trazer quem comprava, parou de comprar. Você está entendendo qual que é a ordem do dia? Aí o cara sai hoje, não, porque eu tenho que fazer prospecção. Não, eu tenho que fazer prospecção. Amigão, como que está a tua carteira de clientes? Ah, aquele que está comprando, por quê? Está todo mundo atirando pedra nos seus clientes. Está todo mundo querendo pegar os seus clientes. E você vai fazer isso com a concorrência também. Mas primeiro você tem que cuidar dos seus. É isso que o mercado está pedindo, é agora. Nós vamos fazer isso já. Eu preciso fidelizar, eu preciso reter esses clientes que já compram e aumentar minha participação neles. É impressionante como é difícil achar uma empresa, seja ela de nutrição, seja ela de insumos agrícolas, seja ela de maquinários, é difícil achar uma empresa que esteja participando de 100% do negócio do cliente. É muito difícil. Ah, ele compra um produto aqui, na loja agropecuária ele compra um medicamento, na outra loja agropecuária ele compra arame, na outra loja agropecuária ele compra insumos, e aí ninguém, das 3 lojas agropecuárias, ninguém está preocupado, vem cá, vamos montar um plano de fidelidade, compra conosco aqui. É isso que o momento exige, trazer esse cliente. Quarto, aí sim entra a prospecção, plano de prospecção. Por onde passa esse plano de prospecção num cenário como esse?
Eu falava isso com um cliente nosso essa semana. Como que você vai fazer prospecção, tendo que fazer venda consultiva, que você tem que ir na fazenda, você tem que acompanhar o histórico do cliente. Como que faz tudo isso? É difícil, eu sei. Como que você faz ligação para um cara que nunca te viu ou não conhece? Aí entra um plano de prospecção, anota isso que eu vou falar. Olha a pérola da nossa live. Agora entra, né, os prêmios, os bônus, a grande sacada. Qual é a grande sacada? O teu projeto de prospecção tem que passar por indicações. Indicações. Lembra do plano? Olha o primeiro plano, fidelização. Lá na fidelização, eu já peço as indicações. Ô, seu João, seu Pedro, quem são os seus vizinhos? O seu sogro está comprando aonde? Então, traz essa informação. Olha aqui a galera chegando. Lucas, um abraço para você. Carol também, né? Então, olha aqui, ó. Plano de fidelização. Já peço para me der um sinal aqui que eu amei, né? Falar até as 10 horas. Isso, tá bom? Ah, tá. Legal. Mas vão aguentar eu falando até as 10, será? Ah, será que aguenta? Seguinte. No plano de fidelização, são 4. Estou falando de carteira de clientes. Vem comigo. Estou falando de carteira de clientes. Como que eu trabalho a carteira de clientes para cumprir meu objetivo no trimestre? Plano número 1, fidelização e retenção. Nessa você pede indicações. Ceruti, qual que é a dica aqui? Aumentar a presença do cliente. Para isso precisa conhecer. Segundo plano aqui, ó, de conter os clientes que estão partindo, aqueles que estão querendo ir embora, né, que estão comprando pouco. Tá? Lembrou de alguém? Tem gente assim. Tem uma carteira grande desses clientes que compram pouco, que compram mais ou menos, sabe? Traz para mais perto. Vamos criar um plano para eles. Olha que interessante. O que eu estou fazendo? Eu estou segmentando a sua carteira de clientes. Eu estou segmentando ela. Organizar isso. Isso é trabalho, dá trabalho. Mas isso é planejamento. Está começando o trimestre. A hora é agora. A hora é agora. Terceiro plano de recuperação de inativos. Os índices de conversão são muito baixos no começo. Primeiro mês, 3%. Segundo mês, sobe para 5% daquela carteira. O terceiro mês, você pode atingir 10%. 10% até 15% da recuperação de inativos. Então, não crie muita expectativa. Não crie muita expectativa, porque ele já está comprando em outro lugar. Esse já parou de comprar esse inativo. Quarto plano de trabalho, da carteira de clientes. Aí entra a prospecção. Mas como que eu faço prospecção, Ceruti? Indicações, beleza? E aí tem que ter um mínimo de informação do prospect, sabe? É mínimo de informação. Quem é o gerente, aonde ele compra, qual é a marca, qual é o produto que ele mais usa, a categoria, né, de produto, vamos falar de nutrição, ou se fala de agricultura, qual que é a área que ele vai expandir, aonde que ele está arrendando, maquinário, qual que ele é fiel a alguma máquina, algum implemento, alguma linha, alguma marca em específico. Então, conhecer o prospect antes de qualquer investida, porque no nosso negócio demora, tem um tempinho para o prospect ser conquistado. Essa é a primeira dica, falar de prospecção. Primeira dica, na verdade, é a indicação. Você tem que chegar no prospect que foi indicado. Segundo, você tem que conhecer bem o prospect. Terceira dica importante. Você tem que, aí eu tenho dito, o pessoal do Sinop acompanha bem esse trabalho, eu tenho dito muito sobre isso. Você tem que entrar no coração do cliente. William, um forte abraço. Nutrate, isso. Nutramix, um abraço. Galera, tem que entrar no coração do cliente, do prospect. Então, por isso que é primeiro contato. É difícil presencial, tá ficando cada vez mais difícil. Mas, principalmente aqui, ó, no telefone ou nas mensagens, entender o que esse prospect tem, qual é a história dele. Entra no coração do prospect. Cria uma relação de empatia com o prospect. Isso é importante. Eu acompanhei recentemente uma visita com um colega nosso, um vendedor, e aí ele já visita 2 anos esse cliente. É incrível isso que eu vou falar para você. Tá? Ele visita 2 anos, e aí nós chegamos lá e falou, Ceruti, não vendo. Não, vamos visitar, vamos lá, vamos saber como é que tá. E aí, chegando lá, na visita, eu identifiquei o quê? É que ele sabia muito pouco do cliente. O cliente teve um comércio por muitos anos,
era apaixonado pelaquela área que ele atuou. Começamos a falar sobre isso e foi incrível. É incrível como que você entra no coração desse cliente. Você tem que fazer com que você ganhar a empatia dele. Isso é fundamental, é importante. Na história de prospecção não dá para ser diferente. Terceira consideração sobre prospecção. Se você não pôde acompanhar desde o início, vai ficar gravado esse material, beleza? Ainda em carteira de clientes. Eu tenho falado muito sobre grau de assertividade. O vendedor que trabalha 1 mês, que trabalha 6 meses, 1 ano, ele já conhece o seu grau de assertividade. Você precisa identificar. Mas, agora eu quero entregar mais uma pérola. Não dá para ter o grau de assertividade de forma geral. Cada vez mais, no nosso segmento, nós temos grandes fazendas, grandes produtores, e nós temos produtores médios, produtores que reúnem grupo ou cooperativas. Então, nós temos que fazer uma divisão disso. Qual é o seu grau de assertividade no grupo A e qual é o seu grau de assertividade no grupo B e C? Pensa sobre isso. Na carteira de clientes, estou te dando ferramentas para você trabalhar a carteira de clientes. Ferramentas importantes para isso. Então, vamos lá. Grau de assertividade. Outra ferramenta importante. Número de visitas para fechar. Quantas visitas eu preciso? Ou contatos, né? Nesse cenário que muitas vezes não dá para visitar. Quantos contatos lá daquele prospect foi indicado? Né? Eu tenho plano de prospecção. Lá naquele prospect foi indicado. Quero falar aqui também com o pessoal do YouTube. Aquele prospect foi indicado, eu começo a trabalhar com ele. Quantas visitas eu vou chegar para ter o fechamento? Como que eu estou mensurando isso? Como que eu estou mensurando esse número de visitas? Pensa nisso. Você precisa dominar essa informação para jogar isso dentro do teu planejamento, dentro da sua meta desse mês. Michael, o Bruno mandou a pergunta aqui, se você conseguir copiar ela, tá? Bruno, a gente já responde, tá? Eu vi que tem uma pergunta do Bruno e você pode mandando essa pergunta aí, o Michael está anotando elas aí, tá? Outra ferramenta importante que eu quero compartilhar com você sobre carteira de clientes. Grau de eficiência. Anota isso. O que significa ser útil? O número de clientes que compraram nesse mês, com base no número total de clientes, dividido pelo número total de clientes. Um exemplo, se eu tenho 25 clientes que compraram esse mês e eu tenho 160 clientes na minha carteira, eu tenho um grau de eficiência de 15%. 15, alguma coisa. Vou repetir. Grau de eficiência. Para que serve esse grau de eficiência? Esse vai me ajudar também a medir o meu grau de assertividade. Vai entender quanto dessa carteira de clientes eu estou sendo realmente efetivo. Então, isso preocupa, porque a concorrência adora, vem comigo, a concorrência adora trabalhar em áreas onde tem vendedor com baixa eficiência, com baixo grau de eficiência na carteira de clientes. Significa o quê? Aquele vendedor está lá num cenário, está numa área, ele tem cadastrado 500 clientes e ele faz 5 vendas por mês. Ceruti, mas depende do produto. Claro que depende do produto. Por isso que nós temos um outro indicador. Estou te passando indicadores, que é o ciclo de compra. Então, eu posso ter 500 clientes e vender para 5. Mas qual é o meu ciclo de compra? Se ele é de 1 ano, esse ciclo de compra é muito pouco isso. Isso é muito pouco. Então, eu vou juntar o grau de eficiência, que é o número de clientes vendido dividido pelos clientes totais. Grau, ou seja, o giro da carteira, também conhecido como ciclo de compra, que é o total de clientes dividido pelo número de clientes vendidos. O que acontece? Eu consigo acompanhar como está esse ciclo. É um ciclo de 1 ano? É de 6 meses? Qual é o ciclo que eu tenho? Então, nesse exato momento, eu entrego para você toda uma análise de indicadores que você precisa, com base na carteira de clientes, que você precisa para estabelecer seus objetivos e suas metas dentro desse mês, dentro desse trimestre, né? Pensando no trimestre. Né? Então, vem comigo. Falamos sobre agenda, um meta PCX.
Falamos sobre carteira de cliente, eu passei indicadores e planos. E agora, falando sobre meta. Vamos conversar um pouquinho sobre meta? Tem as perguntas? Tá. Vamos já responder? O que você acha? Vamos lá, então. Posso ler? Pode ler. Lê. Como implementar esses passos na equipe quando ela é formada por representantes comerciais e não dependem só da sua empresa? Pergunta muito boa, muito boa. O Bruno é gerente comercial do setor e aí ele precisa passar isso para a equipe. Bruno, a primeira coisa que eu preciso te falar se a equipe não consegue usar essas ferramentas ou esses passos, aí não é um problema de metodologia, de passar só. Eu acho que nós temos que pensar o seguinte, o quanto esse time, de fato, ele está entendendo a proposta da empresa, ou ele está comprometido com os objetivos, ou nós estamos comprometidos, nós, gerentes, gestores, né? Nós estamos comprometidos com o sonho desse representante. Então, antes disso, precisa ter uma conexão de sonhos, de projetos. Isso é possível. E aí, se isso está alinhado, se essa expectativa está alinhada, né, aí a gente consegue começar a conversar. Né? Porque eu concordo com você, é impossível falar de passos, de objetivos, de carteira de cliente, se alguém que não está interessado nisso, não vê isso como uma ferramenta, que não está enganjado na empresa, com os sonhos da empresa, ou se eu, enquanto gestor, daqui a pouco não conheço os sonhos dele. Então, acho que precisa, Bruno, precisa de um passo anterior. Qual é o nível de engajamento? E aí eu tenho uma notícia boa para você. A grande maioria dos representantes, sim, estão engajados. Então, só que você tem que identificar qual é o motivador de cada um. E você estabelecer esse motivador. Me lembro que eu trabalhava com uma empresa de semente de pastagem, e aí os vendedores, a equipe de venda, tinha algumas dificuldades. Aí eu procurei conversar com essa equipe e entender qual que é o teu projeto, qual que é o teu sonho. Aí um dos vendedores falou assim, Ceruti, eu estou querendo trocar meu carro por uma caminhonete. Olha essa história, olha que história legal. Né? Ceruti, eu quero trocar meu carro por uma caminhonete. Eu falei, beleza, quanto custa o teu carro? Custa tanto. Quanto custa a caminhonete? Custa tanto. Qual é a diferença? É X. Do jeito que você está fazendo hoje, quanto que está sobrando? Está sobrando tanto. Então, nós começamos a desenhar, e você sabe onde essa história vai terminar, que nós começamos a desenhar o projeto para que ele comprasse essa caminhoneta, mas a partir do faturamento, de venda. Sabe o primeiro passo imediato que ele fez? Olha que incrível isso. Ele parou de dar desconto. Verdade, porque ele sentia que ele estava dando desconto, ele estava usando uma tabela T3, lá com muito desconto, e essa tabela estava impactando o ganho dele. Primeiro, imediato, ele já mudou a postura dele. Ceruti, mas foi uma conversa só? Claro que não. Né? Teve 2 ou 3 conversas. Eu precisei identificar isso nele. Qual é o teu projeto? Qual que é o teu sonho? E aí o representante tem sonho, sim. É uma notícia boa, ele tem projetos. Só que a gente muitas vezes não chega nessa intimidade. Então, o que eu poderia dizer para você? Explore isso, mostre isso para eles. Ceruti, nem todo mundo tem isso claro. Concordo, vai ter um grupo que vai precisar amadurecer antes, mas não dá para pensar em projeto, em objetivo, em atingimento de meta, em passo a passo, sem falar nesse sonho. Onde que você quer estar daqui 1 ano, daqui 2 anos? O que você quer conquistar? E aí, amigão, não tem que usar a ferramenta, velho. Vai ter que usar a ferramenta, sim. Vai ter que pegar isso aí na unha e vai ter que ir para cima, certo? Então, espero ter ajudado, Bruno. Entendo as suas dores, eu sei como é que é, né? Mas seleciona 1 ou 2 que você possa traçar isso e usar essas ferramentas, mostrar para ele. E importante, que você valide elas. Elas têm que funcionar no seu dia a dia, certo? Elas têm que acontecer no seu dia a dia. Mais alguma pergunta? Tem um comentário aqui. Meu colega Newton Lazarete, isso, lá do Rio Grande do Sul, solicitou uma participação ao vivo. O que mais? Essa solicitação, ele talvez queira entrar com você. Newton, quer participar conosco? Lazarete. Aí não. Tá? Deixa eu só terminar aqui.
Vamos ver como é que vai desenvolver, porque eu preciso entregar esse conteúdo. São 9h40 Brasília, tá? Vamos falar um pouquinho, quero falar, olha só que frase impactante, hein? Anota essa frase, né? Anota essa frase. Para ir daqui ali, você precisa de um velho e bom esforço. Exatamente. Não tem nada que fuja do trabalho. Exatamente. Para você ir dali, eu se levantar dessa mesa para ir para a porta, eu preciso do quê? De esforço. Então, é isso. Não tem outra receita. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas, pô, às vezes a gente fica tão sem atitude. Observa muito isso. Então, quando os clientes começaram a não receber nas fazendas, eu acompanhando alguns trabalhos, que eu pude observar? As equipes ficaram travadas. Aconteceu agora em março. E cuidado com abril. Não deixa a equipe travar. Traz a equipe para treinamento, traz a equipe para fazer vídeo, para fazer live, sabe? Acompanha o nosso trabalho, movimenta a equipe, não pode ficar. E outra coisa, recursos tecnológicos vieram para ficar, velhinho. Não tem saída. O agro gosta do contato. Parou, velho. Vai ter contato também quando voltarem as feiras, quando todo mundo tiver vacinado, com a segunda dose, né? Mas agora, velho, você não pode deixar a equipe parada, não pode deixar a equipe sem movimentar. Março foi uma choradeira danada. Não, o cliente não quer receber, não atende ligação, não faz isso. Então, vamos treinar. Né? Olha aqui, ó. Essa aqui é conhecida, essa frase. Né? Você já ouviu ela várias vezes. O perigo não é pensar grande e não conseguir o que você deseja. O perigo é pensar pequeno e aí conseguir. Né? Então, qual é a sua meta, qual é o seu objetivo para esse próximo trimestre? Quero falar sobre número agora. Como que eu chego nesse número, Ceruti? Observa só, para realizar o segundo trimestre, eu falei o quê? É uma corrente, 3 pontos importantes. Agenda, carteira de cliente e meta. Nada disso funciona isolado, não dá. Nada disso vai funcionar se faltar um. Eu vou falar da agenda e vou falar da meta. Não tem nada disso se não tiver carteira de cliente. Eu tenho carteira de cliente sem meta. Nada disso funciona se não tiver agenda. Então, está amarrado, não tem. Planejamento, para ter sucesso, é isso. É juntar esses 3 pontos. Junta esses 3 pontos para resolver. Quero falar agora sobre meta. E aí aconteceu algo maluco. Porque a gente vendeu muito em 2020. Lembra no comecinho da live? A gente vendeu muito em 2020, janeiro pegou aquela onda, né? Fevereiro começou a faltar produto, faltar mercadoria, né? E aconteceu algo também interessante em fevereiro. Eu esqueci de falar para você. Fevereiro, muitas empresas tiveram dificuldade de caixa para repor o estoque. Então, aquilo que eu comprava por X foi para 2X, quando foi para fevereiro, estava em 3X. Então, muitas empresas, faltou produto por não ter matéria-prima, mas faltou produto também por não ter caixa. É incrível isso. É incrível. É uma luta ali. Então, tive que buscar outros fornecedores, buscar outras empresas. Por quê? Porque o caixa já tinha esgotado, né? Já tinha liquidado o caixa, né? E aí, o que acontece? Quando chega o 2020, olhando para chega 2021, olhando para 2020, o que os gestores fizeram? A meta vai ter que, vamos crescer mais, vamos botar volume, vamos botar faturamento. Então, eu queria dizer para você, gestor, muito cuidado com isso, muito cuidado. Você não quer vender? Não quer? Muito cuidado com super meta que daqui a pouco não está adequada à carteira de cliente. Eu quero sim que você venda muito. Eu quero que você venda muito. E você vai vender muito. Só que isso tem que estar alinhado com a carteira de clientes e com a agenda. A meta tem que estar alinhado nesse cenário. Então, parou. Eu tô muito convencido disso. A minha empresa, em janeiro do ano passado, abril, vamos pegar abril do ano passado, vendeu 1 milhão. Esse ano nós vamos crescer 10%, 15%, bota 1 milhão e 100, 1 milhão e 150. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Eu não quero que você venda 1 milhão e 100, 1 milhão e 150. Eu quero que você venda 1 milhão e 500. 1 milhão e meio. Quero que você venda 2, mas com base na sua carteira de clientes. Se apropria dela. Chama a equipe e diz o seguinte, vamos lá. Plano de fidelização. Esse aqui está comprando 40 mil. Ele vai para 60 ou não vai? O que precisa ir para 60? Parou de se fazer meta com meia hora olhando o gráfico.
Parou tudo. Ó, vou bater aqui, não dá mais. Se você está fazendo meta, olhando o gráfico em 5 minutos, velho, tá muito errado isso. Tá muito errado. Você tem que pegar essa carteira, daqueles planos que eu falei lá da carteira de cliente, traz isso. Marco, tem mais uma pergunta ali. Depois você, depois você me fala. Só para terminar o raciocínio aqui. Anota ela aí para nós. Tá? Show. Olha aqui, ó. Parou. Eu quero que você venda mais do que 1,5 milhão. Eu quero que você cresça não só 10, 15%, eu quero que 50%. Mas eu quero que você cresça isso de forma consciente, organizada. Então, aonde que você vai estabelecer os seus objetivos? A meta da equipe. Olha para a carteira de cliente, para os planos que eu falei faz 10 minutos, 15 minutos eu falei sobre esses planos. Né? Então, quantos clientes eu tenho? Como que esses clientes... Aonde que eu vou sair desse número? Chama a equipe para conversar. Pô, Cerutti, mas eu tenho 500 clientes. Pega os melhores. Pega o grupo que... Se você tem 500 clientes, eu vou ser sincero, se você tem 500 clientes, você deve ter um ciclo de compra não menos de que 3 ou 5 anos. 5 anos. Não é possível no agronegócio. Estou falando aqui do agro. Venda online é outra história. Se você tem 500 clientes, o teu ciclo de compra é no mínimo 4 ou 5 anos. Tá entendendo? Então, o cara comprou e só vai comprar daqui 5 anos. Se eu tenho essa informação, então eu olho para essa carteira de cliente de 500, qual que é o meu foco? Se é um intervalo de 5 anos. Quem não comprou nos últimos 5 anos. É lógico isso. Primeiro grupo que eu vou trabalhar. É esse grupo que eu tenho que trabalhar. E aí, Cerutti, só isso? Claro que não. Daqui a pouco eu tenho que ver o potencial. O cara que comprou ano passado, ou ele pode comprar esse ano, ele está ampliando a área, ele está aumentando a atividade dele, né? Está produzindo mais. Então, se eu não conheço a carteira de cliente, eu não posso fazer meta. Chega desse negócio de fazer meta em cima do crescimento do ano passado. Não cabe mais isso. Porque se você pegar abril do ano passado, nós estávamos no comecinho, era o segundo mês de pandemia. Não estava vendendo o que você terminou de vender em outubro, em novembro e dezembro. Não é parâmetro mais. A meta deve ser estabelecida dentro desse cenário. E eu aposto que você vai ter agradáveis surpresas. Você vai ter muitas surpresas. Você vai ficar muito feliz com o que você vai encontrar. Aí você vai falar assim, eu estava com 1 milhão, agora eu fiz esse estudo que o Cerutti falou aí, posso ir para 1,8 milhão. Beleza, qual é o grau de assertividade? Qual é a taxa de conversão? Qual é o grau de eficiência sobre o número vendido e o número total da carteira? Eu entreguei tudo isso para você. São indicadores. Então, com isso, caminhando para o nosso fechamento, eu quero dizer para você, é possível, sim, cumprir meta, atingir objetivo, crescer, desenvolver, ampliar a área. É possível, mas estão mudando os indicadores. Estão mudando os cenários. Eu preciso fazer uma leitura, eu preciso observar o que está acontecendo. Número 1. Número 2, eu preciso otimizar a minha equipe, ou melhor, o tempo da minha equipe. Não basta só pegar o carro e sair tipo louco para fazer visita. Isso acontece? Claro que acontece. Mas tem momentos que isso precisa ser organizado, direcionado. Eu preciso entender qual é o meu cliente que vai receber visita, qual é o meu cliente que vai começar a dar resultado, né? Naquela ação. Qual ação funciona para qual cliente? Eu conhecer esse cliente. Então, estruturar a equipe dentro de uma estratégia maior. Você que é gestor, você tem que olhar os números, mas você tem que interpretar esses números. O que eles estão te dizendo? Que eu falei, o que os números estão me dizendo? Qual a minha taxa de conversão? Qual o meu grau de assertividade? O que meus números estão me mostrando? E outra coisa, vem comigo. Agora, para fechar, segura na cadeira, porque eu vou falar. Se você não consegue entregar o teu objetivo no primeiro mês, nem no segundo mês, no terceiro, velho, pede para sair. Sabe por quê? Porque não dá para ficar com alguém que persiste em continuar. Porque a historinha tem que andar, o nível da régua, aprendi isso com o meu amigo André Marins, da The Hills, né? do MUBI. Ele falou, Cerutti, a régua tem que subir. Então, vem comigo. Se você não entregou no primeiro mês, no segundo mês, velho, pede para sair. Mas, Cerutti, eu vou fazer o quê? Você pode ser bom em outra coisa.
você não está conseguindo entregar isso, mas você pode ser bom em outra coisa. Vai para outro setor. Sério, vai para outro setor. Sério, mas não fica, né, nesse negócio, porque é muito ruim trabalhar com gente ruim. Esse dia eu escutei uma frase bem interessante. Soldado ruim gosta de comandante ruim. É verdade. Né? E quem conhece o nosso trabalho sabe, não existe vendedor ruim, existe quem mantém esse vendedor lá. Então se liga, vamos entregar o objetivo, vamos para cima, vamos fechar esse trimestre, né? Esse segundo trimestre com chave de ouro. É um semestre extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Nós temos que antecipar a venda. Né? O ciclo daqui a pouco vai acontecer lá em julho, agosto, o ciclo de plantio, mas nós temos que antecipar, tudo vai acontecer agora. Abril já está acontecendo. Então, cada vez mais, eu estou vendendo para daqui 1 ano, daqui 2 anos, cada vez mais. Então, eu não posso chegar atrasado. Não pode, cara, chegar atrasado. Só quero te pedir isso. Então, se você está, sabe, enrolado com outras coisas, está sem foco na empresa, sem foco na venda, Belinho, pede para sair, tá? Mas se você gosta de usar a ferramenta, se você acredita naquilo que você faz, se você conhece o seu produto, você domina característica, vantagem, benefício, se você tem habilidades de vendas ou procura desenvolver essa habilidade de vendas, amigão, show de bola. Pode contar com o Cerutti, vamos para cima, vamos vender mais, vamos aproveitar as oportunidades. E aí eu sempre digo, vamos aproveitar as oportunidades. Mas que oportunidade? Então gera. Vai gerar oportunidade lá na fazenda, lá no cliente. Mas o senhor está pensando em fazer isso, não dá para fazer também aquilo? Gere oportunidades. Tá? Conte com o Cerutti, seja campeão em vendas e, claro, seja sempre um agrovendedor de destaque. Quero dizer para você que estou muito feliz de estar fazendo essa live. Hoje é um dia muito especial, né? Começo do trimestre, começo do mês. Amanhã tem um feriado, né, de Dia Santo. Quero que você descanse e aproveite muito. Tem alguns comentários, Maicon? Nossa equipe está ligadinha aqui. Queria que o Maicon me ajudasse. Pergunta não tem mais, né? Tem comentário dizendo que a didática é muito boa. Aí tem uma frase aqui também. Quem que falou, Maicon? Só para nós agradecermos os colegas. Milton Lazarete. Lazarete? Lazarete ou Lazarim? Lazarete. Falou a didática é muito boa, vender uma arte. Legal, bacana. Ismael, dando show aqui, batendo palma. Né? Quem mais? O Adriano diz que é top. Teve uma frase, quem escreveu aquela frase? Eu vou ver. Valeu, Letícia. Letícia, falei com ela esses dias, né? Tá entrando na área comercial, parabéns. Valeu, Letícia. Sensacional. A frase, não tem o nome aqui, é TM veterinário, é um veterinário, né? Galera, é isso. Conseguiu ler ela? Você quer que eu leia aqui? Leia para nós, vamos ler essa frase. Se você está decidido a mudar de vida, você vai encontrar uma maneira. Se não, você vai encontrar uma desculpa. Olha aí, mudar de vida não é desculpa, é maneira, é atitude. Muito obrigado por você que participou, um abraço especial para você, desejo muito sucesso, boas vendas, tá? Dá um positivo para nós aí, valeu, muito obrigado, tem muita novidade vindo por aí, né? Tem podcast, tem canal do YouTube, tem Agrovendedor, que é a nossa marca, Agrovendedor é atitude, Agrovendedor é habilidade em vendas. Valeu? É isso, Maicon? Sim. Valeu, o Christian também mandando um abraço aqui. Um abraço, gente. Muito obrigado, tá? Espero que tenham gostado desse trabalho. Valeu, Juarez.